Capítulo 9. Aprendizagem e as 5 linguagens do amor. Os pais são os primeiros e os mais importantes professores de uma criança. Investigadores agora concordam que o melhor tempo para a estimulação de capacidades de aprendizagem básicas numa criança é antes dos 6 anos de idade. O Dr. Burton White, fundador e diretor do Harvard Preschool Project, projeto Harvard pré-escolar, afirma: tudo indica que uma experiência educacional de primeira qualidade durante os 3 primeiros anos de vida é adquirida se uma pessoa desenvolver o seu potencial máximo. Quer sociólogos, quer educadores profissionais que estão convencidos de que tal estimulação dos mais novos pode estimular capacidades de aprendizagem, criaram programas especialmente concebidos para crianças de minorias e em desvantagem durante os seus anos pré-escolares. Estes programas oferecem maior estimulação de forma a compensar limitações no seio do ambiente familiar e comunitário que envolvem essas crianças. Sim, nós, os pais, somos os primeiros professores. E uma das nossas primeiras formas de ajudar é através da disciplina. A disciplina adequada, aplicada com amor, também pode estimular a aprendizagem. No capítulo 8, consideramos a disciplina como a orientação para a maturidade. Vamos agora considerar a outra parte do conceito clássico da disciplina: ensinar os nossos filhos. A verdadeira disciplina pode ajudar a desenvolver o intelecto de uma criança, bem como as suas aptidões sociais que lhe servirão para toda a vida. A consciencialização cada vez maior nos últimos anos da importância da aprendizagem na primeira infância realça o nosso papel fundamental de pais no desenvolvimento da inteligência dos nossos filhos. Isto não significa que o leitor precisa dar lições formais aos seus filhos mais pequenos. Contudo, deve tentar compreender o impulso inato do seu filho para aprender e explorar, e depois satisfazer as necessidades urgentes dos seus cérebros para os estímulos sensoriais e experiências agradáveis de aprendizagem. Muitos pais observam a principal ocupação das suas crianças em brincar e pensam que a aprendizagem pode ser deixada para o primeiro ano de escola. Mas as crianças pequenas adoram aprender. Elas nascem com uma fome inata de aprender que permanece forte, a não ser que os adultos as aborreçam, lhes batam, as treinem ou as desmotivem a fazê-lo. Uma observação cuidada de bebés e crianças que começam a gatinhar revela que a maioria da sua atividade não se resume a brincadeiras de criança. Pelo contrário, os nossos pequenitos estão a trabalhar na aprendizagem de uma nova aptidão, seja virar-se de estômago para a posição de costas, gatinhar, levantar-se e mais tarde andar, ou tocar, sentir e provar o mundo que os rodeia. Quando já sabem falar, as suas cabeças estão cheias de perguntas e crianças de 3 e 4 anos podem fazer as dúzias de perguntas todos os dias. Quando atingem a fase imitativa e fingem ser adultos, elas raramente imitam os adultos a brincar. Pelo contrário, elas imitam os adultos a trabalhar, a lavar a louça, a conduzir um caminhão, a fazer de médicos e enfermeiras, a cuidar de bebés, a preparar refeições e muito mais. Se o leitor observar as atividades do seu filho apenas durante um dia e se interrogar: o que é que o deixa mais feliz? O que lhe prende a atenção durante mais tempo? Chegará provavelmente à conclusão de que se trata de uma atividade na qual ele está a aprender. O ideal seria que o desenvolvimento intelectual da criança fosse em casa. As crianças descobrem a vida através dos 5 sentidos. Um ambiente familiar que seja rico em estímulos de visão, audição, toque, paladar e cheiro alimentará o seu desejo natural de descobrir e aprender. O desenvolvimento da linguagem depende em grande medida dos estímulos verbais na criança recebidos dos adultos nestes primeiros anos de vida. Assim, falar com elas e motivá-las a dizer palavras vai ao encontro do seu desejo natural de aprender. Aplaudir os seus esforços quando tentam pronunciar palavras, dando-lhes uma reação corretiva, fazem parte do processo. Neste sentido de ambiente verbalmente rico, o vocabulário deles aumenta e a sua capacidade para utilizar em frases desenvolve-se. Mais tarde, elas aprendem a empregar estas capacidades para exprimirem emoções, pensamentos e desejos. A verdade do desenvolvimento verbal aplica-se também em todas as áreas do crescimento intelectual.
Se o lar não fornecer este tipo de estímulos intelectuais básicos, é provável que a criança venha a experimentar deficiências na sua aprendizagem mais tardia e o prognóstico do seu desenvolvimento educacional será fraco. Os programas escolares oferecem apenas uma pequena compensação por um ambiente familiar pouco estimulante. Um ambiente e atitude agradáveis ajudarão as crianças a aprender em casa. As crianças são mais emocionais do que cognitivas. Elas recordam-se de sentimentos mais prontamente do que de factos. Isto significa que as suas crianças lembram-se de como se sentiram em determinada situação, muito mais facilmente do que se recordam de pormenores desses acontecimentos. Por exemplo, uma criança que escuta uma história recordar-se-á com exatidão da forma como se sentiu durante muito tempo após a lição. A sua filha pode esquecer os pormenores, mas recordar-se-á do professor. No caso dos seus ensinamentos, isto significa tratá-la com respeito, amabilidade e preocupação. Significa fazê-la sentir-se bem sobre ela própria e garantir que nunca a critica ou humilha. Sempre que uma situação de ensino é aborrecida ou degradante, a criança tem tendência para rejeitar até o melhor dos ensinamentos, especialmente se a moralidade ou a ética estão envolvidas. Se respeitar a sua filha, ela respeitá-lo-á, bem como o seu ponto de vista. A chave para a aprendizagem dos seus filhos é você, desde a infância até durante todos os anos de treino formal. A aprendizagem é uma proeza complexa, a qual é influenciada por muitos fatores. Um dos mais fortes é o seu total envolvimento. Ajudar as nossas crianças a crescer emocionalmente. O facto mais importante da capacidade de aprendizagem do seu filho é o seguinte: para uma criança ser capaz de aprender bem em qualquer nível etário, ela deve estar ao nível de maturidade emocional dessa mesma idade. À medida que a criança vai crescendo, a sua capacidade para aprender aumenta devido a vários fatores, sendo a sua maturidade emocional o mais importante de todos. Quanto mais emocionalmente madura, melhor ela é capaz de aprender. E os pais têm o maior efeito no crescimento emocional da criança. Não queremos dizer com isto que todos os problemas de aprendizagem são culpa dos pais, uma vez que são muitos os fatores que podem afetar a capacidade de aprendizagem de uma criança. Contudo, o desenvolvimento emocional pode fazer uma diferença tremenda na prontidão e processo de aprendizagem. É aqui que os pais podem ajudar e muito. Podemos preparar a bomba de aprendizagem dos nossos filhos, enchendo-lhes continuamente o seu depósito emocional. Ao falar de forma consistente as 5 linguagens do amor, contacto físico, palavras de apreço, tempo de qualidade, receber presentes e atos de servir, estará a dar à criança muitos estímulos intelectuais. Nos primeiros anos de vida, quando ainda não sabe qual é a principal linguagem do amor do seu filho, deve dar-lhes regularmente todas as 5. Ao fazê-lo, estará não só a satisfazer as necessidades emocionais de amor dele, mas também a dar-lhe os estímulos físicos e intelectuais necessários ao desenvolvimento dos seus interesses emergentes. Apesar da sua ênfase se colocar no amor, está também a ensinar e a treinar o seu filho. Os pais que não dedicam tempo a falar das 5 linguagens do amor e simplesmente procuram satisfazer as necessidades básicas de comida e roupa, abrigo e segurança, estão a proporcionar um ambiente que não é estimulante para o desenvolvimento intelectual e social. A criança cresce fisicamente, mas o seu desenvolvimento intelectual e social fica debilitado. Uma criança que tem fome de amor e aceitação por parte dos pais terá pouca motivação para aceitar os desafios de aprendizagem nos primeiros anos de escola ou até mais tarde. Uma relação quente e cheia de amor entre pais e filhos constitui a maior base para a autoestima de uma criança e também para a sua motivação para aprender. A maior parte dos pais não tem consciência de que uma criança pode ficar para trás emocionalmente. É muito provável que uma criança permaneça de tal forma nessas circunstâncias que nunca recuperará o que foi perdido. Mas que tragédia! A maturidade emocional de uma criança afeta tudo o resto. A sua autoestima, segurança emocional, capacidade para lidar com o stress e a mudança, a capacidade para socializar com os outros e a capacidade para aprender. Talvez em mais nenhuma situação do que no divórcio ou separação dos pais
se demonstra ligação entre o amor e a aprendizagem. Esta quebra traumática perfura o depósito emocional da criança e escoa o seu interesse pela aprendizagem. No lugar do amor, a criança sente com frequência confusão e medo, nenhum dos quais é bom companheiro para aprender. Uma criança cujos pais se divorciaram mostrará habitualmente o interesse académico inferior durante vários meses, até que alguma medida de segurança e garantia de amor possa ser restaurada no seu mundo. E, felizmente, algumas crianças nunca recuperam totalmente. Enquanto pais, nós temos grande influência na vida de uma criança. Se o leitor ou leitora for pai ou mãe, solteiro ou divorciado, se praticar a linguagem do amor do seu filho, poderá ajudar a restaurar nele alguma sensação de segurança. Um exemplo, marido ou mulher cooperante também podem ajudar. Lembrem-se, os pais, juntamente com alguns outros adultos com importância na vida dos filhos, podem manter-lhes o depósito de amor emocional cheio e permitir-lhe assim crescer e amadurecer da forma correta. Este depósito de amor cheio permitirá à criança alcançar cada nível emocional sucessivo a tempo de ficar pronta para dar o passo seguinte na aprendizagem. Pais envolvidos e pais aliados. As atitudes e comportamentos de anti-autoridade são causados por duas coisas: depósitos de amor emocional vazio e falta de treino sobre como lidar com a raiva com maturidade. Estes dois fatores, naturalmente, que interferem com a capacidade de aprendizagem de uma criança. O problema comportamental mais preocupante, que afeta a aprendizagem, é o comportamento passivo-agressivo. Esta determinação inconsciente de fazer o oposto do que é esperado e desejado faz com que a criança, subconsciente mas propositadamente, tenha fracos resultados na escola. Enquanto pais, temos de manter os depósitos emocionais dos nossos filhos cheios e também ensinar-lhes a lidar com a raiva. Quando damos aos nossos filhos o que eles precisam com amor e treino, temos todo o direito de esperar que eles se deem bem pela vida fora. Muitos estudos indicam que o envolvimento dos pais melhora a capacidade de aprendizagem de uma criança e influencia o seu desempenho escolar, bem como a maioria das outras áreas da vida de uma criança. O envolvimento do pai. Cada vez é mais dada a maior atenção ao papel do pai no desenvolvimento de uma criança. Um estudo efetuado ao longo de 11 anos demonstra que uma maior atenção por parte dos pais resulta em menos comportamentos delinquentes e maiores níveis de educação das crianças. Enquanto as crianças são culpabilizadas pelo seu comportamento delinquente, normalmente os delinquentes são os pais relativamente às crianças. O estudo de 584 famílias teve início quando as crianças tinham entre 7 e 11 anos de idade e acabou quando elas tinham entre 18 e 22 anos. O estudo levado a cabo pela socióloga Kathleen Harris, da Universidade da Carolina do Norte, concluiu que quanto mais tempo as crianças passavam com os pais, mais elevado era o grau de educação que essas crianças completavam. Além disso, quanto mais forte era o laço emocional entre as crianças e os seus pais, menos provável era que essas mesmas crianças se envolvessem em comportamentos delinquentes. Enquanto pai preocupado em dar aos seus filhos o amor de que estes precisavam, o leitor quer certificar-se de que passa com eles o tempo necessário para encher o seu depósito de amor com todas as 5 linguagens do amor. É a chave para a capacidade do seu filho aprender e ser bem-sucedido em todos os aspectos. E tem uma grande vantagem sobre outras pessoas fora da sua família. Conhece e compreende os seus filhos e tem um ambiente familiar no qual pode satisfazer as suas necessidades. Ajudar uma criança ansiosa. Uma criança que está a dar-se bem emocionalmente terá a concentração, motivação e energia necessárias para utilizar as suas capacidades ao máximo. Por contraste, se ela está aflita com ansiedade ou melancolia, ou se sente que não é amada, terá provavelmente problemas de concentração e de atenção e sentirá um decréscimo na sua energia. Será mais difícil para ela concentrar-se no que está a fazer. Estudar pode parecer-lhe pouco interessante. Ela sentir-se-á inclinada para se preocupar com ela própria e com as suas necessidades emocionais e a sua capacidade para aprender sofrerá com isso.
Se esta ansiedade se mantiver, ela torna-se mais evidente quando a criança entrar numa nova experiência de aprendizagem, especialmente numa que exija uma mudança maior ou maior dificuldade a nível de conteúdo. Este tipo de ansiedade relacionada com a aprendizagem surge muitas vezes em crianças que mudam do terceiro para o quarto ano. Esta mudança de ano implica normalmente uma mudança de conteúdos e de métodos de ensino. A principal diferença é a mudança de pensar e aprender concretamente para a inclusão do pensamento e da aprendizagem a nível mais abstrato. A aprendizagem concreta lida com factos simples. Baltimore fica no estado de Maryland. O pensamento abstrato é simbólico. Palavras e frases representam ideias e conceitos. Mudar de pensamento concreto para abstrato é um passo de gigante e nem todas as crianças conseguem dá-lo com base em deixas. Quando uma criança não consegue dar este passo com facilidade, sofre de muitas maneiras. Ela não é capaz de aprender completamente o conteúdo das lições. Ela sente que está a ficar para trás e isso afeta negativamente a sua autoestima, na medida em que se sente inferior aos seus pares. Se isto não for rapidamente corrigido, a criança desenvolverá depressão, mais ansiedade e começará a sentir-se um fracasso geral. Devido ao facto de a mudança para o quarto ano ser um dos mais complicados períodos da transição académica, é merecedor de especial atenção por parte dos pais. Aquilo que fará a diferença para os seus filhos, neste ou noutros tempos de crise das suas vidas, é a sua maturidade emocional. Por maturidade emocional, nós queremos dizer a capacidade de controlar a sua ansiedade, apesar do stress, e manter o equilíbrio durante os tempos de mudança. Quanto melhor os seus filhos forem capazes de fazer isso, melhor eles serão capazes de aprender. E a melhor forma de ajudar os seus filhos a amadurecerem emocionalmente e manter um bom nível motivacional para a sua idade é manter cheios os seus depósitos de amor. Um dos sinais de ansiedade nas crianças é a incapacidade de manter facilmente contacto visual. Uma criança extremamente ansiosa terá problemas em aproximar-se dos outros, sejam adultos, sejam seus pares. A criança que está emocionalmente privada terá dificuldade na forma de comunicação mais básica. A aprendizagem de rotinas está prestes a ser afetada por esta tensão e ansiedade. Algumas destas crianças foram ajudadas através da atenção especial dedicada pelos seus professores, incluindo contacto visual e contacto físico. À medida que as suas capacidades emocionais são satisfeitas, os seus receios e ansiedades diminuirão e o seu sentido de segurança e de confiança aumentarão. Então elas serão capazes de aprender. Claro que é preferível que tais necessidades sejam satisfeitas em casa por pais cheios de amor. Motivar o seu filho. Uma pergunta que os pais colocam com frequência é: de que forma posso motivar o meu filho? Só podemos motivar depois de encher os seus depósitos de amor e de treiná-los a gerir a raiva. Falhando estes dois objetivos essenciais, é quase impossível saber como motivar os nossos filhos. O leitor encontrará mais informações sobre a raiva e o comportamento passivo e agressivo no capítulo seguinte. É extremamente difícil motivar uma criança se ela não se sentir, em primeiro lugar, genuinamente amada e cuidada. A razão disso acontecer prende-se com o facto de a criança necessitar de se identificar com os seus pais e de querer seguir as suas orientações. Se a criança tiver um depósito de amor vazio, ela será inevitavelmente conduzida a um comportamento passivo-agressivo, o qual representa a determinação de fazer exatamente o oposto do que os pais querem. A chave para motivar uma criança é levá-la a assumir responsabilidade pelo seu próprio comportamento. Uma criança que não quer ou não pode assumir tal responsabilidade não pode ser motivada. Uma criança que assume responsabilidade por ela própria é uma criança motivada. Encoraje os interesses do seu filho. Pode ajudar o seu filho a ser responsável e, por isso, motivado, de duas maneiras. A primeira consiste em observar pacientemente o que leva o seu filho a agir, isto é, aquilo de que ele gosta ou aprecia fazer. Então poderá motivá-lo nessa direção. Se identifica no seu filho a vontade de estudar música, deve motivá-lo. A chave reside em deixar que a criança tome a iniciativa. Quando os pais tomam a iniciativa de convencer a criança a ter lições de música, raramente os resultados são positivos.
deixe que o seu filho assuma a responsabilidade. Uma segunda possibilidade de ajudar o seu filho a ser motivado é recordar-se que os dois não podem assumir responsabilidade pela mesma coisa ao mesmo tempo. Se o leitor esperar e deixar que o seu filho tome a iniciativa, então ele poderá sentir-se motivado, porque permitiu que ele assumisse responsabilidade. Se tomar a iniciativa e tentar convencê-lo a fazer algo especificamente, quem assume essa responsabilidade é você. Raramente uma criança se sente motivada quando tal acontece. Apliquemos isto à parte dos trabalhos de casa e das notas. A maioria das crianças passam por períodos em que fazer os trabalhos de casa se torna um problema. Isto é especialmente verdade se um comportamento passivo-agressivo fizer parte do cenário. Lembre-se, uma determinada parte do comportamento passivo-agressivo é normal nas crianças entre os 13 e os 15 anos de idade. O comportamento passivo-agressivo vai direto à jugular. Isto é, faz sempre pontaria àquilo que mais aborrecerá os pais. Em muitos lares, uma das maiores preocupações prendem-se com as notas. Isto significa que a criança recorre a um comportamento passivo-agressivo na proporção direta da ênfase que os pais dão às notas e aos trabalhos de casa. Quanto maior for a importância que os pais deem ao trabalho escolar, maior será a resistência das crianças nessa área. E lembre-se do seguinte: quanto mais responsabilidade um pai assume relativamente aos trabalhos de casa, menos responsabilidade a criança assumirá. Da mesma forma, quanto menos responsabilidade a criança assumir relativamente aos trabalhos de casa, menos motivada se sentirá. Se o leitor pretende que o seu filho assuma a responsabilidade e se sinta bastante motivado, tem de compreender que o trabalho de casa é responsabilidade do seu filho, não sua. Como conseguir isto? Deixe que o seu filho saiba que ficará feliz por ajudá-lo com o trabalho de casa se ele pedir ajuda. Uma vez que quer que ele assuma a responsabilidade pelo trabalho dele, mesmo quando ele pede ajuda, quer evitar chamar esse trabalho a si, mas sim voltar a colocá-lo nos ombros do seu filho. Por exemplo, digamos que o seu filho tem um problema de matemática. Não deve resolver o problema por ele. Em vez disso, pode ver no livro de matemática e dar-lhe explicações sobre como resolver esse tipo de problema. Depois, devolva-lhe o livro para que ele seja capaz de assumir a responsabilidade por resolver o problema. Eventualmente, isto ensinar-lhe-á a assumir mais responsabilidades por ele próprio. Se considerar que o professor ou professora não explicaram os conceitos envolvidos de uma forma adequada, talvez possa sugerir que o seu filho peça ajuda na aula no dia seguinte. Claro que haverá momentos em que terá de esclarecer alguns pontos de confusão ou dar ao seu filho informações adicionais. Isto não tem qualquer problema, desde que não esteja a assumir a responsabilidade que o seu filho deveria assumir. Se se aperceber de que se tem envolvido intensamente nos trabalhos de casa do seu filho, tente gradualmente passar essa responsabilidade para ele. É possível que se registrem algumas descidas temporárias nas notas, mas a capacidade do seu filho em assumir responsabilidade e tornar-se autossuficiente valerão o esforço. Ao adotar este tipo de abordagem, o seu filho precisará cada vez menos de ajuda com o passar do tempo. E poderá despender algum do vosso tempo juntos a explorar assuntos com interesse especial para ambos, que não fazem parte do programa escolar. Ajudar o seu filho a ser uma pessoa motivada, permitindo-lhe assumir quer a iniciativa, quer a responsabilidade pelo seu próprio comportamento, parece ser um segredo bem guardado nos dias de hoje. A maioria das crianças é colocada numa situação em que um dos pais ou professores toma a iniciativa e depois assume responsabilidade pela aprendizagem da criança. Os adultos fazem isto porque se preocupam genuinamente com as crianças e acreditam, erroneamente, que quanto mais iniciativa e responsabilidade assumirem, mais estão a fazer pelas crianças. No entanto, isto é um erro grave. Usar a linguagem de amor do seu filho. Os seus filhos atingirão o seu elevado nível de motivação e de sucesso em aprendizagem na escola se estiverem seguros do seu amor por eles. Se o leitor compreender a principal linguagem do amor deles, poderá aumentar significativamente as experiências diárias deles, falando a principal linguagem do amor quando saem de manhã para a escola e quando regressam à tarde a casa. Estes são dois momentos importantes na vida das crianças em idade escolar. Ser tocada emocionalmente à partida e à chegada à casa pelos pais dá-lhes segurança e coragem para enfrentarem os desafios do dia.
Liane tem 9 anos. Depois de aprender as 5 linguagens do amor, a mãe fez algumas alterações à rotina diária de ambas. Mal posso acreditar na diferença que isso fez na vida de Liane, disse-nos ela mais tarde. Mesmo depois de ouvir falar do conceito das linguagens do amor e descobrir que a da Liane é atos de servir, nunca pensei que aplicar este conceito seria tão útil para a escola. Mas depois uma amiga disse-me que falava a linguagem do amor da filha antes desta ir para a escola e quando ela chegava a casa à tarde. Eu decidi fazer o mesmo e os resultados foram quase imediatos. As manhãs em nossa casa eram quase sempre frenéticas. O meu marido saía de casa às 7 horas, a carrinha para a Liana chegava às 7h30 e eu saía para o meu trabalho em part-time às 7h50. Cada um de nós tratava das suas coisas e o único contacto com significado que tínhamos uns com os outros era um adeus quando saíamos de casa. Sabendo que Liane valorizava atos de servir, a mãe perguntou-lhe: Se eu pela manhã pudesse fazer uma coisa por ti que tornasse a tua vida mais fácil e mais agradável, o que seria? Mãe, a melhor coisa que tu podias fazer por mim era fazeres o meu pequeno almoço. É uma complicação ir buscar a taça, a colher, os cereais, o leite e a banana. Se tu pusesses tudo em cima da mesa e eu só tivesse de me sentar e comer, seria ótimo. A mãe ficou surpreendida com o pedido, mas concordou. E na manhã seguinte, o pequeno almoço de Liane estava à sua espera. Pude ver a diferença na atitude dela pela manhã quase de imediato. Até me agradecia a maior parte dos dias. Quando saía para a escola, parecia estar com melhor disposição. 3 dias mais tarde, estabeleci um ato de servir para as tardes, quando ela chegava à casa. No primeiro dia fiz biscoitos. Quando ela chegou a casa e largou os livros, eu disse-lhe: Liane, fiz biscoitos. Queres descontrair um bocadinho e comer alguns? Dei-lhe um copo de leite e sentámos-nos as duas a falar do seu dia na escola. Na tarde seguinte, fiz a bainha de uma saia, que ela até já me tinha pedido para fazer já havia uma semana. Quando ela chegou a casa, disse-lhe: Hoje fiz a bainha da tua saia, querida. Experimenta e vê como é que está, se está no comprimento certo. Depois de ela vestir a saia, eu disse-lhe: Essa saia fica-te lindamente. Ela disse: Obrigada, mãe, obrigada por teres feito a bainha. Passei a ouvir os pedidos de Liane com maior atenção e escrevi cada um deles num bloco de notas, sabendo que me dariam algumas pistas sobre a forma como exprimir o meu amor por ela. O lanche passou a ser o ato de servir favorito, enquanto partilhávamos tempo juntas, várias tardes por semana. Tudo isto começou há 4 meses. A maior diferença que eu noto é, quando falamos da escola, os comentários dela são muito mais positivos do que antes. Parece-me que as coisas estão a correr-lhe melhor e que está mais motivada. E também sinto que a nossa relação está mais próxima. Se a principal linguagem do amor de Liane fosse contacto físico, então um abraço sincero e um beijo quando ela saísse de casa para a carrinha todas as manhãs e uns braços abertos à sua espera quando ela entrasse em casa à tarde, teriam servido o mesmo objetivo emocional. Claro que ela também teria gostado do leite com biscoitos. Talvez não possa estar em casa quando os seus filhos regressam da escola. Se assim for, a outra coisa boa que pode fazer é mostrar-lhes uma expressão sincera de amor quando chega à casa. Se o vosso último encontro pela manhã e o primeiro pela tarde se destina a falar a principal linguagem do amor dos seus filhos, estará a desempenhar um dos atos mais cheios de significado do seu dia. E isto pode ter um impacto positivo na motivação deles para aprenderem.